Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série de estudos onde nós vamos iniciar o estudo sobre a doxologia nos Salmos. A palavra doxologia é formada etimologicamente pela palavra doxa, que quer dizer glória, e logia, que quer dizer logos ou palavra. Portanto, glória de Deus, glória do Senhor. E a doxologia nos Salmos significa a glória de Deus, a glória do Senhor, demonstrada e mostrada no livro de Salmos. Esse vai ser, então, a nossa nova série de estudos que inauguramos agora. E hoje nós vamos tratar da introdução ao Saltério. Saltério é a coletânea de livros que nós chamamos como livro de Salmos. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. O livro de Salmos, como uma coletânea de livros, expressa em sentido amplo a devoção do ser humano ao Deus único e todo-poderoso, criador e sustentador de todas as coisas criadas. Neste estudo, realizaremos a caracterização do livro de Salmos, quanto à sua definição, sua autoria, a data da redação, e finalizando o nosso estudo, conheceremos a estrutura do livro de Salmos, quanto ao seu propósito, composição, conteúdo, classificação e temas específicos. Item 1 de nosso estudo, a caracterização do livro de Salmos. Uma definição descritiva dos Salmos é a seguinte: o livro de Salmos é uma coleção de textos escritos por diversos autores, materiais na forma de cânticos e poemas sagrados, organizados segundo temas diversos, considerando fatos e períodos de tempos históricos dos israelitas. Já uma definição etimológica dos Salmos, considerando então a etimologia do termo Salmos, o título do livro é originário da palavra grega psalmos e da palavra latina psalmus, que denota a ideia de entoar cânticos com acompanhamento de instrumentos musicais. A palavra hebraica terrilim tipifica um conjunto de cânticos e de louvores. Autoria material da redação do livro de Salmos. O livro de Salmos foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo por diversos autores, onde, dentre eles, nós podemos, então, citar o rei Davi, escreveu 74 cânticos, ou salmos. O rei Salomão, filho do rei Davi, compôs 2 cânticos. O sábio Emã compôs um salmo. O sábio Etã compôs um salmo. Moisés compôs um salmo. Os cantores levíticos de Asaf compuseram 11 cânticos. Os filhos de Coré compuseram 11 cânticos. E os autores desconhecidos compuseram 49 cânticos, fazendo então um total de 150 salmos. Esta é a composição do livro de Salmos. Vamos falar agora com relação à estrutura do livro de Salmos. Antes, porém, vamos falar da data da redação do livro de Salmos. Considerando que o livro de Salmos foi escrito cronologicamente a partir da época de Moisés, perpassando então pela historicidade dos israelitas, no que concerne ao período monárquico, ao exílio na Babilônia e ao período pós-exílio, caracterizando praticamente toda a história dos israelitas no Antigo Testamento, a maioria dos historiadores
estudiosos, teólogos, acreditam que o livro de Salmos foi escrito entre os séculos 10 e 5 antes de Cristo. Então, entre os séculos 10 e 5 antes de Cristo. Agora, no item 2, nós vamos falar sobre a estrutura do livro de Salmos. Então, até agora, nós falamos sobre, no item 1, quanto à caracterização do livro, a definição descritiva, a definição etimológica do termo Salmos, a autoria da redação do livro, de diversos autores materiais, falamos da data da redação e agora vamos falar sobre a estrutura. E no primeiro ponto nós vamos falar sobre o propósito do livro. O propósito geral do livro é enaltecer a esperança messiânica de salvação, onde o Filho de Deus é louvado e exaltado pelo ser humano de forma devocional, ratificada então pelo desejo de se correlacionar com Deus Todo-Poderoso sob qualquer circunstância. E a partir deste propósito, nós temos então a composição. Observando bem este quadro aí, sinótico, que teve como fonte a Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, página 813, nós temos aí na primeira coluna as características, né? O total dos salmos, a autoria, o nome divino predominante, os temas frequentes e a semelhança com o Pentateuco. Esta coluna 1, que é esta coluna laranja da esquerda. Na primeira linha, ou seja, os 150 salmos estão divididos em 5 livros. Tá? O livro de número 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 vai do Salmo 42 ao 72, o livro 3 vai do Salmo 73 ao 89, o livro 4 vai do Salmo 90 ao 106 e o livro 5 vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Portanto, o livro 1 é composto de 41 salmos. O livro 2, 31. O livro 3, 17 salmos. O livro 4, 17 salmos. E o livro 5, 44 salmos. Na autoria, no livro 1, a maioria é do rei Davi. No livro 2, a maioria também do rei Davi e dos filhos de Corá. No livro 3, a autoria, a maioria de Asaf. No livro 4, a maioria de anônimos. E no livro 5, a maioria do rei Davi ou anônimos. O nome divino predominante, e aqui é uma aproximação para cada livro. No primeiro livro, nós temos Jeová, o Senhor. No livro 2, é Elohim, como Deus. No livro 3, da mesma forma, é Elohim, como Deus. No livro 4, Jeová, Senhor. E no livro 5, Jeová, Senhor. Observe que é uma doxologia nos Salmos, a glória do Senhor, a glória de Deus. Como temas frequentes, no livro 1, a predominância é do ser humano e a criação. O tema frequente no livro 2 é o livramento e redenção. O tema frequente no livro 3, adoração e santuário. No livro 4, nós vamos ter o deserto e os caminhos de Deus. E no livro 5, o tema frequente é a palavra de Deus e o seu louvor. Com relação à aproximação de semelhança, o livro 1 dos Salmos, ele tem uma semelhança com Gênesis. O livro 2 com o livro de Êxodo. O livro 3 com o livro de Levítico. O livro 4 com o livro de Números. E o livro 5 com o livro de Deuteronômio. Portanto, aí está esta composição do livro de Salmos. Na nossa série de estudos, a doxologia nos Salmos, nós vamos estudar todos os Salmos, os 150 Salmos. O conteúdo do livro de Salmos. Os cânticos e louvores do livro de Salmos perpassa pela realização de louvores a Deus, mas também pela manifestação de estado de alegria e tristeza pessoais, por fatos históricos. Perpassa também pelas festas sagradas e, muito especialmente, pelos acontecimentos da redenção do povo de Israel. Veremos tudo isso no livro de Salmos.
E nós podemos, então, dizer que, em termos gerais, e aí, segundo o grande estudioso e teólogo R.N. Champlin, considerando a sua composição de 150 poemas e cânticos, o livro de Salmos ele pode ser caracterizado quanto ao seu conteúdo como os Salmos de Davi, os Salmos de Salomão, os Salmos exílicos, os Salmos da restauração e pós-exílicos, quando se fala em termos de conteúdo. Quando vamos para a classificação, e aí cada salmo é classificado em uma categoria ou em uma classe, aí R.N. Champlin também, resumidamente, ele enumera pelo menos 18 classes para a composição dos 150 salmos. Então, aí estão as 18 classes. Aí nós temos na primeira coluna em azul, classificação, na primeira linha, salmos. Então, nas demais linhas em cinza, você tem exatamente as classes. E para cada salmo, eu tenho uma classe. Então, por exemplo, nós temos salmos de lamentação, de ação de graças e louvor, de hinos majestáticos, reais, salmos messiânicos, salmos litúrgicos, salmos de sabedoria, salmos de história sagrada, salmos de adoração, de confiança, cânticos de Sião, louvor à lei, salmos implorando proteção. Temos os salmos tipos mistos, temos salmos implorando vitórias, temos salmos didáticos, temos salmo da doxologia de louvor e os penitenciais. E cada salmo que nós vamos estudar, nós vamos então classificar para entendermos, compreendermos então a mensagem de cada salmo. Com relação a temas específicos, e aí nós temos pelo menos aí 10 temas. E também R.N. Champlin, ele resumidamente diz que os temas falam sobre a exaltação messiânica na pessoa do Senhor Jesus, fala do louvor à pessoa de Deus Pai, dos pedidos, fala também de pedidos, de intercessão, de súplicas, de imprecações e providências divinas, salmos que falam da que tem como tema a exaltação à palavra de Deus, que tem como tema salmos históricos e nacionais, salmos com o tema o governo, o reino milenar de Cristo, salmo com a existência e a natureza humana, salmo que tem como tema a apreciação da natureza, salmo que tem como tema sabedoria divina em homilias espirituais, e por fim, salmos com liturgia religiosa. Portanto, é um livro muito rico de forma teológica e que também revela a pessoa de Deus, revela a glória de Deus. Então, vai ser uma série de estudos realmente muito importante para nós, de forma a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E, além disso, de termos uma experiência pessoal, uma experiência muito especial de relacionamento com Deus, onde nós vamos ouvir a voz de Deus e as mensagens divinas lá contidas no livro de Salmos. Concluindo então este primeiro estudo, introdução ao saltério, que é somente para a gente ter um conhecimento base do que nós vamos estudar. Neste estudo, nós conhecemos a beleza e a singularidade do livro de Salmos, cujos textos foram mencionados em sua maior parte por Jesus. Jesus mencionou muito as passagens, os textos do livro de Salmos no seu ministério. E, em sua maior parte, Jesus, pelo evangelista Lucas, pelos apóstolos Mateus, Paulo, Pedro e João, bem como pelo autor da carta aos Hebreus. Todos eles também mencionaram textos e passagens do livro de Salmos. Não só Jesus, mas também Lucas, Mateus, Paulo, Pedro e tantos outros. Entendemos que o propósito geral do livro de Salmos é enaltecer a pessoa do Senhor. Por isso que nós chamamos a doxologia nos Salmos. Enaltecer a pessoa do Senhor Jesus por meio de 150 poemas e cânticos, divididos em 5 livros.
Os salmos proporcionam aos cristãos fortalecimento espiritual para um maior e melhor relacionamento com Deus Todo-Poderoso, sob qualquer circunstância. Shalom, Adonai. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Lembrando que no livro de Salmos nós não temos capítulos. Nós temos salmos numerados. Portanto, nós vamos estudar o Salmo de número 1. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série A Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.